ao La Scala Talk. Eu sou Alessandra Azevedo, economista e consultora de imagem, e vou ser sua host por aqui nessa temporada. E hoje eu trago uma convidada super especial, que vai te surpreender com certeza. Ela é economista, atuou no mercado financeiro e criou a empresa Beauty Finance, uma empresa que nasceu do seu coração e da sua vivência, segundo ela, com a missão de levar educação financeira e gestão estratégica para empreendedores e empresários da área da estética e da saúde. Bem-vinda, Manuela Lagrota. Muito obrigada. Muito bom ter você por aqui hoje. E me conta, assim, você chegou a atuar no mercado financeiro há alguns anos, né? Minha colega, gente, economista, então, assim, vocês imaginam o que foi o papo lá nos bastidores. A gente quase fez um outro podcast lá fora. Como é que veio essa ideia de você unir, né, os seus conhecimentos de mercado financeiro, investimentos, economia, com esse atendimento aos empreendedores dessa área da beleza, estética? Então, começou alguns anos atrás, quando eu era bem nova, na verdade, porque eu tinha 15 anos de idade, eu comecei sendo manicure, então eu ia até as pessoas, né, a domicílio. Gostava desse cuidado da área da beleza, da estética, sempre gostei disso. E aí, com 17 anos, eu entrei para a faculdade de economia. Eu consegui passar para a Rural, que é uma universidade pública. E de onde eu vim, para você chegar numa universidade pública, para mim foi uma grande conquista, porque eu venho de uma família humilde. E foi muito bom, assim, foi uma abertura muito grande na minha vida, ter começado a estudar economia. E na faculdade de economia, eu já comecei atuando com aquelas equipes IM Júnior, que seria empresas, né, dentro da própria faculdade que prestava consultoria para outros empreendedores. Então, a gente desenvolveu vários projetos assim, desenvolvemos uma cidade, que é a cidade de Passa Quatro, em Minas. Sei. Desenvolvimento socioeconômico, né? E aí já faltou espaço para eu cuidar da área da estética. Então, quando eu terminei a faculdade de economia, eu já ingressei no mercado financeiro como estagiária. Eu fiquei por 5 anos em uma corretora de câmbio, negociando operações em dólar e todas aquelas moedas estrangeiras. E começou assim, foi um progresso de estagiária para realmente atuar no mercado, fazer as negociações, compra e venda, para garantir a melhor taxa, no final das contas, a melhor rentabilidade para o cliente, né? Então, eu vi o lado do mercado financeiro como é super interessante, só que sempre dentro de mim ainda tinha aquela vontade de voltar para a área da estética de alguma forma. Como que eu posso agregar com essa área? São duas coisas que eu gosto muito, né? Então, aí assim surgiu essa vontade de querer que outras pessoas da área da estética cresçam. E aí eu vi com a parte financeira elas conseguiriam fazer isso de forma muito mais planejada, estruturada, que eu sei que é uma grande dificuldade, né? Da maioria das pessoas. Então, foi assim que começou a Beauty Finance. E esse nome veio assim, qual foi a inspiração? Foi eu colocando no papel e algo que fizesse sentido e que unisse as duas coisas realmente. Não, porque o nome é maravilhoso. Tem um pouco de dificuldade de pronúncia às vezes, mas realmente eu acho bem interessante, Beauty Finance. E essa ideia de atender esse nicho, né, que acabou que você criou um negócio voltado para um nicho específico. Você ouvia muito desses empreendedores, das pessoas que você conhecia sobre essa dor, né, essa dificuldade que eles têm? Porque isso a gente estava conversando lá atrás um pouco, que isso é muito comum, né? Você vê profissionais excelentes no que fazem, que começam a ganhar muito bem nos seus empreendimentos, mas eles não têm essa tradição da educação financeira, né? E de gestão de negócio em si. Exatamente. Foi a principal dor que eu percebi que existia. E que, apesar das profissionais serem incríveis, excelentes com a profissão delas, a parte financeira, às vezes, tirava elas do rumo, porque muitas empresas fecham porque não tem uma boa gestão. O faturamento cresce, mas se você não souber gerir o dinheiro que está entrando, o que fazer com aquele dinheiro, facilmente você se perde. Às vezes, muitas profissionais tomam decisões sem nenhuma segurança, acaba contando, de certa forma, com um pouco de sorte, e muitas pessoas boas acabam quebrando ou
famílias acabam se separando, porque gera, assim, um problema não só profissional, a gente sabe que o problema financeiro, ele perpetua e acaba atingindo famílias e muitos conflitos internos e com a própria família, com os próprios funcionários, porque muitos funcionários também, às vezes, não entendem. A empresa está super bem, a gente produz, só que lá nos bastidores da empresa, que é o coração da empresa, que é o financeiro, ele não está acompanhando o mesmo ritmo, né? Então, tem esse descompasso, e aí, assim que eu percebi que existia esse descompasso, eu já quis direcionar para essa área. Ah, legal. E você acha que o fato do Brasil, de repente, ter pouca tradição de educação financeira, porque hoje as escolas já introduziram, né, no currículo. Minha filha, que tem 11 anos, já tem essa matéria. Mas você acha que também essa falta de tradição, porque, por exemplo, no mercado americano existe uma tradição de já comprarem ações, né, fazerem aquela poupança em ações. Você acha que isso também influencia em geral, né? Porque são profissionais que chegam num negócio sem a educação financeira, porque já não tiveram isso tradicionalmente, né? Com certeza. E não só as pessoas não falam sobre isso dentro de casa, geralmente os pais não falam quando tem questões financeiras. Muitas pessoas se evitam falar sobre, porque muita gente tem vergonha de falar sobre o dinheiro, que não está indo bem. E acaba que você atrapalha o desenvolvimento do seu filho também, porque ele cresce em um ambiente onde aquele assunto é evitado, ou a gente é dessa forma, não tem outra solução. Não, a educação financeira é ela que abre as portas. Então, eu também venho de um ambiente que não se falava sobre isso. Meus pais, por exemplo, sempre foram de se dedicar muito, trabalhar muito, como se só trabalhar muito, se dedicar horas e horas de domingo a domingo fosse o suficiente, mas a gente sabe que não é. Então, a educação financeira, quando a gente começa a introduzir isso nas escolas, a gente já facilita muito a vida das pessoas, seja na educação, na relação dela com o dinheiro, seja nos seus negócios, no mercado de trabalho em si, né? Porque a gente fala de uma população que a gente sabe que tem mais de 76% da nossa população endividada. Né? Então, é uma questão muito profunda que a gente sabe que... e quando a gente se forma na faculdade, a gente também não aprende educação financeira na faculdade, em suas profissões. Então, você acaba aprendendo na prática e muitas vezes a gente toma decisões ruins por isso, né? Sim. E me diz uma coisa, como é que foi essa sua transição? Você trabalhava em regime de CLT, né, em empresa e tal. Como é que foi essa tomada de decisão? Não, agora chegou minha hora, eu vou investir mesmo na Beauty Finance, vou seguir esse caminho. Você já começou a construir esse caminho durante, né, o seu trabalho como CLT e tal? Sim, começou dessa forma mesmo. Em 2023, no final do ano, eu já sentia uma necessidade de fazer algo que transformasse realmente. Ou seja, que gerasse valor para outras pessoas que realmente precisam dessa instrução. Então, em 2019, eu abri a empresa sozinha, comecei sozinha. E, ao longo desses anos, né, eu fiquei 1 ano e 2 meses, mais ou menos, conciliando tanto o emprego no mercado financeiro, que era realmente presencial, com a empresa, que é a Beauty Finance. E aí, realmente, é um período onde a gente põe toda a nossa energia para construir. A gente sabe que a gente tem que se doar totalmente quando a gente está construindo. E, assim, eu fui começando a criar horários no dia para conseguir conciliar as consultorias com o trabalho no mercado financeiro. Então, assim que começou, e assim foi por 1 ano e alguns meses. E, enquanto isso, eu fui me preparando financeiramente, porque a gente sabe que precisa ter segurança para tomar as decisões, para que a gente não se surpreenda negativamente, não tenha aquela ansiedade, aquele estresse. Então, eu já investia desde quando eu recebia muito pouco em outros estágios. Sempre guardei uma parte do meu dinheiro. E aí, ao longo do tempo, eu sempre tive esse hábito de guardar, de investir. E foi isso que, com certeza, me deu a segurança, esse colchão de liquidez, de segurança, que me deu o impulso e a coragem de sair do emprego. Eu realmente pedi demissão.
Apesar de gostarem do trabalho, terem planos, eu acreditei muito no meu coração, no que eu sinto que é a minha verdade, é o que eu quero levar para outras pessoas. Sim. E foi assim a decisão. E tem 2 meses, mais ou menos, que eu me dedico 100% à beauty. Ah, que ótimo. Mas você falou uma coisa super importante. Você, na verdade, aplicou na prática o que você também agora ensina. E aí também vem a nossa conversa que a gente estava tendo lá atrás, que eu também, quando decidi não voltar mais para o mercado CLT, eu usei também uma reserva que eu tinha feito ao longo de 20 anos de trabalho. Então, a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre o quão é importante você criar essa reserva para uma série de situações da sua vida, né? Claro. E uma delas é você poder decidir ter o seu próprio negócio, seguir o seu propósito, o seu coração, né? Como você falou. Sim. E aí poder seguir sem aquela ansiedade de, nossa, mas eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz e estou aqui empreendendo, né? Então, com certeza, é exatamente isso. Eu não queria tomar uma decisão impulsiva, porque eu sei que decisões impulsivas vão trazer consequências ruins no longo prazo, né? Então, a gente se preparar, fazer um planejamento, se resguardar financeiramente, permite até que você erre, porque pode ser que a gente erre. A gente não está isento disso. Não, você vai errar, a gente vai errar, com certeza. Eu lembro que eu brincava quando eu trabalhava no mercado financeiro, meu primeiro dia de trabalho, eu falei, não, fica tranquilo, porque eu não vou errar nunca. Tinha quantos anos? Uns 15? 20 aninhos, pois é. Porque isso é uma coisa, a gente vai errar, a gente vai fazer um investimento em alguma estratégia que não vai ter o resultado. Eu fiz, né? Você deve ter feito, todo mundo faz. Sim. Tem empreendedores aí que contam histórias de superação incríveis que faliram e depois, né, tiveram grande sucesso. Então, não tem jeito. E o erro ensina muito, né? Muito. O erro é o que mais ensina, não tem muito como. É verdade. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nessa trajetória, né, até nesse momento de você sair do seu trabalho fixo, ou nesse momento, não sei se foi na tomada de decisão, ou em algum momento que você já estava com a empresa rodando, o que foi mais difícil, assim? Teve aquele momento assim, eu acho que eu vou desistir, eu não sei se eu tomei a decisão certa. Teve esse momento? Tem sempre aquela sensação de que é um peso você construir algo sozinha, já gera muita pressão, né? E a gente está lidando com famílias e vidas e negócios e uma estrutura que depende de um pilar, que é a parte financeira. Então, eu sempre senti, é uma grande responsabilidade que eu assumi e eu assumo desde muito nova, porque eu sempre fui a pessoa que queria ajudar, que queria, desde estagiária, eu sempre opinei sobre como a gente pode fazer melhorias na sua empresa. Então, eu sempre fui a pessoa que dou um passo à frente para tentar ajudar outras pessoas. E eu sei que é uma responsabilidade muito grande. A gente assume a parte financeira e você está lidando com o coração, é aquilo que a gente falou. Se tem um descompasso, às vezes uma empresa pode quebrar ou um negócio pode ter que dar alguns passos para trás por uma decisão errada. Então, eu sei da importância e por isso eu me cobro muito para conseguir entregar um trabalho de excelência e por isso que a gente sempre se desenvolve e entender, né, quais os perfis dos nossos clientes, né? O perfil dos clientes de consultoria financeira são diversos. A gente está falando de uma população inteira, onde uma pessoa que é humilde e ganha pouco, às vezes, administra melhor o dinheiro do que uma pessoa que fatura 100 mil reais por mês. Exatamente. Não administra bem. Então, são esses desafios que eu enfrentei no início da profissão, talvez precisar dessa confiança, mas depois que eu dei esse passo, tudo fluiu muito bem. Que bom. E me diz uma coisa, quando se trata de dinheiro, né, a gente sabe que tem até livros que falam sobre isso, existem muitas crenças. E crenças limitantes, assim, é uma lista gigantesca. Me fala, assim, algumas crenças que você encontra nesses empreendedores que impedem, às vezes, eles de avançarem ou de tomarem uma decisão melhor. Tenho essa crença de que não, eu não consigo guardar dinheiro. Não, mas sempre vai surgir um imprevisto.
não tem como, definitivamente. Eu falo, não, tem como. É que se você não der o destino para o seu dinheiro vai ter um outro destino. A questão é você assumir as rédeas e você direcionar para o que é importante para você. Porque enquanto a profissional deixa o dinheiro na mesa, ela está deixando oportunidades, muitas oportunidades na mesa, né? Então, essa dificuldade também é uma resistência muito grande de começar realmente sair do amadorismo, porque muitas pessoas estão acostumadas a, por exemplo, eu uso papel, eu gosto disso de papel. Entendi. Eu não gosto de ferramentas como o Excel ou uma planilha. Mas isso pode ser uma ferramenta para você, que vai te trazer mais tempo, que vai te trazer uma visão muito diferente. E assim, elas sempre falam, depois que eu vi dessa forma, tudo mudou, tenho mais previsibilidade, não tenho aquela ansiedade que eu tinha. Mas as crenças realmente são algo que a gente tem que trabalhar, né? As finanças comportamentais são totalmente ligadas à forma que a gente ouve falar sobre o dinheiro, a forma que a gente é criada, né? Como que é essa educação, muito importante. E você agora falou uma palavrinha que me chamou a atenção. Você falou ansiedade, né? Então, assim, qual é o impacto também que você vê quando você pega uma pessoa assim que está com as finanças desorganizadas e ela te chama para fazer esse trabalho com ela? Eu imagino que a parte emocional é muito impactada, porque a gente fala dinheiro, todo mundo acha uma coisa muito material. Não, você está falando de coisas materiais, mas são questões que afetam o emocional de forma gigantesca, né? Afeta o íntimo dela. Da autoconfiança. Totalmente. Também. Autoconfiança, segurança para tomar decisões, a ansiedade, o estresse que é gerado, pelo que eu vejo, principalmente nós que somos mulheres. Nós temos o nosso negócio, nós trabalhamos, mas também temos as funções pessoais, que somos esposas, mães, filhas. A gente sabe que tem uma demanda muito grande. Mas a gente precisa entender que a gente tem que usar o nosso tempo do jeito certo. A gente já sai de casa, a gente trabalha, a gente já investe o nosso tempo e a gente está abrindo mão de outras coisas por isso. Então, que a gente faça de forma estratégica, de forma direcionada, porque quando você tem clareza, você tem uma meta clara, você não precisa ficar perdida. Isso acontece muito quando as pessoas me procuram. Eu não sei o quanto eu faturo, eu sei que eu tenho que fazer dinheiro, porque a minha família depende disso, eu preciso disso. Só que você não tem uma meta clara, você nunca olhou para essa parte, você acaba correndo e andando em círculos, né? Então, essa segurança, quando elas entendem, o meu desafio tem um tamanho, é o desafio X, e aí eu consigo criar mecanismo para a gente conseguir ultrapassar esse desafio e você enxergar o lucro, né? Porque, no final das contas, o que importa é você ter um negócio que te traga segurança, te traga conforto, porque a gente abre mão do CLT para ter uma liberdade. Se você é refém do trabalho, tem alguma coisa errada. Exatamente. Né? E outra coisa que eu queria saber de você, assim, nesse teu caminho, desde lá o início do mercado financeiro até agora, teve alguma pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa fez a diferença, ou com uma palavra, ou com um apoio profissional, alguma coisa? Tem alguém assim que você lembre que foi relevante dessa forma? Para minha parte profissional mesmo, assim. Mas que falaram para mim ou que... que falaram para você, assim, não, vai em frente, sim, ou aquela pessoa que foi tipo um mentor ou alguma, sim, coisa assim. Teve? Sempre teve, assim, o meu namorado, né, que atualmente moramos juntos, meus irmãos também, meu pai também. Eu acho que um exemplo para mim de empreendedorismo é o meu pai, porque ele tem uma empresa, então eu já nasci em uma marcenaria. Olha. Então, eu sempre achei muito interessante, mas é isso. Eu acho que a dedicação ela é importante, sim. A gente precisa se dedicar ao nosso negócio, mas a gente tem que entender que não é só de esforço que a gente constrói coisas. A gente também tem que ter estratégia, a gente tem que pensar fora da caixa, não é só fazer coisas. A gente tem que usar o nosso tempo a nosso favor, porque a gente constrói para usufruir também, né? A gente não quer só trabalhar. A vida, definitivamente, eu acredito que não é só trabalhar para pagar contas. Isso te liberta já de muita coisa. Você consegue, até em momentos de lazer, você consegue aproveitar quando você tem isso claro, né? Sim, porque exatamente. É muito importante. Não, é verdade. E como é que você concilia, assim, essa sua vida pessoal?
porque a gente sabe que a rotina, né, da empreendedora, empresária, quando você decide montar o seu negócio, a nossa cabeça funciona 24 horas por dia, pensando, se não está pensando no negócio, está pensando no conteúdo que a gente tem que fazer para as redes sociais e etc. E aí, como é que você... Porque eu falo isso porque eu já até comentei em outros episódios aqui, que para mim foi muito difícil sair de uma rotina de empresa que você tem aquele horário e você vai para casa e faz as suas outras tarefas e você ter o dia inteiro que eu tenho que gerenciar o meu dia inteiro. Então, eu tenho que gerenciar sozinha todo esse meu período. Então, eu queria saber como é que foi para você aí essa mudança de cenário. É desafiador, porque realmente você que cria as regras e não é porque você tem o seu tempo livre que você sabe usar aquele tempo. Às vezes surgem horas no dia que você nem tinha, Exatamente. Mas para você ser produtiva, você precisa realmente definir uma rotina. Eu funciono bem dessa forma, né? Definir uma rotina, ou seja, planejar a minha semana, planejar aquele mês. Isso já me alivia 80% da ansiedade, quando eu sei o que fazer. Então, claro que a gente vai trabalhar sábado, domingo, a gente realmente não desliga 100%, mas a gente precisa criar esses mecanismos, se planejando para conseguir equilibrar as coisas. Então, tem coisas que são muito importantes, como praticar exercício físico, te alivia muito, né? É muito importante. E ter um momento de lazer, que eu também acho que é essencial. Eu acho que a gente também cresce muito quando a gente não está 100% ali no operacional. Acho que a gente tem que ter um tempo para pensar e refletir sobre o que pode melhorar, o que não dá para melhorar. Eu acho que é bem importante isso. Concordo, o ócio criativo, né, que fala. Eu já tive várias inspirações, assim, fazendo... Assim, uma vez, acho que dentro do avião, assim, eu viajando literalmente, né? Tava lá no avião pensando, assim, aleatoriamente, aí me veio, assim, um nome de uma estratégia nova para eu implementar no Instagram e tal. Aí as pessoas, nossa, que nome ótimo! Aí o negócio veio, assim, do nada. Então, isso que você falou é super importante, que às vezes as pessoas acham que você tem que ficar ali rodando, né, a 300 por hora, e aí a sua mente, às vezes, não tem aquela tranquilidade para ter um insight que, de repente, pode até mudar tudo, né? Com certeza. É isso, um nome, uma inspiração, uma estratégia nova que vem naquele momento. E você que está comigo até aqui, que eu sei que está curtindo esse episódio com a Manuela e aprendendo muito, então faz o seguinte, curte aqui, aproveita e segue o Lê Scala Talk para não perder nenhum episódio. Você empreendedora, empreendedor, que está aqui nesse episódio, estamos na metade mais ou menos desse programa, ficou com uma leve curiosidade ou ficou com a intenção de gravar o seu podcast, o seu programa de entrevista? Eu me chamo Rossini Fernandes, sou fundador da Quatri Produtora, uma produtora especializada em criação e desenvolvimento de podcast, de programas de entrevista. Então, se você gostou desse cenário aqui, gostou de toda a qualidade e também você vai ver materiais aí saindo cortes, fotos profissionais e tudo mais, nós somos uma produtora especializada nesse nicho. E se você está no digital ou está querendo chegar no digital e quer criar essa comunidade aqui, que é um programa de podcast, que é entregar conteúdo e fazer networking e ter essa comunicação aqui bem bacana, chama nesse WhatsApp que está aqui, passando aí na sua tela, ou na descrição desse vídeo e vamos conversar. Até logo, ótimo episódio. Agora, gente, vamos para um momento mais pessoal aqui da conversa, vamos saber tudo sobre Manuela. Me diz o seguinte, você tem isso para você? Onde é que você se vê daqui a 5 anos? Porque nem todo mundo, né, gosta. Tem gente que vai passo a passo. Não gosta de pensar muito a médio e longo prazo. Você tem esse planejamento para você, seja no papel, seja na sua mente? Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que ter uma meta, a gente tem que vislumbrar aquilo para a gente ter até a própria energia para correr atrás do que a gente quer, né? Então, eu sou uma pessoa que penso muito a longo prazo, que tenho minhas metas, meus desejos. Inclusive, abrir o meu próprio negócio veio da ideia de que, como que eu quero estar daqui a 5 anos? Eu não me vejo trabalhando fora, passando o dia inteiro em um escritório. Se eu quero ter a minha família, eu quero realmente poder ter mais liberdade de tempo, né? Para eu conseguir fazer o que é importante para mim também. Então, eu vejo dessa forma, eu quero muito construir uma família.
E eu sei que conciliar isso não é uma tarefa fácil, mas quando a gente se planeja, a gente consegue fazer de forma mais fácil, de certa forma, né? Então, tive o apoio, né, do meu namorado, como eu falei, ele atualmente é o meu sócio, nós trabalhamos juntos. Então, ter esse apoio foi muito importante e realmente pensar no futuro, porque eu acho que é isso que move a gente olhar para frente, ter uma meta clara e você traça aí os caminhos. Isso é muito importante. Não esperava outra resposta de você, né? Porque o seu trabalho é esse, né? Exatamente. Traçar metas e fazer o planejamento adaptado aos objetivos das pessoas. Então, isso que eu acho que isso serve para a sua própria vida, né? Que faz total sentido. E me diz uma outra coisa aqui, que cada episódio eu vou falar uma coisa para vocês que ninguém sabe sobre mim. Então, no outro, eu falei. Agora eu vou falar uma outra coisa, que eu quero que a Manuela diga alguma coisa sobre você que quase ninguém sabe. Então, hoje eu vou dizer uma sobre mim, o seguinte, que eu era fanática por cinema quando eu era adolescente. Tipo, fui adolescente, sei lá, nos anos 80, 90. Então, eu colecionava revistas, não tinha internet, né, gente? Eu colecionava revistas e revistas de cinema, acompanhava sobre todos os nomes de todos os atores, atrizes, tudo. E você, tem alguma coisa assim que... só quem conviveu muito com você sabe sobre você? Eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu gosto de cuidar de outras pessoas, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que fazia entregava mais do que... Por exemplo, eu fazia a unha das pessoas. Então, eu sempre achava muito interessante fazer uma massagem, porque a pessoa não vai esperar por aquilo. Verdade. Traz um conforto grande. Eu sou uma pessoa assim, uma pessoa carinhosa, que gosta de demonstrar carinho dessa forma. E também eu sou uma pessoa, isso é curioso, só as pessoas próximas de mim sabem. E olha aí, Minha linguagem do amor, digamos assim, é dar presentes. Então, é uma forma que eu expresso meu sentimento. Então, se você é mais íntima, você vai saber disso. Eu conheço algumas pessoas assim. E a pessoa fala exatamente isso. Eu te deixei só uma lembrancinha, porque minha linguagem do amor é essa. Aí a pessoa vai lá, me deixa uma lembrancinha e tal. Sim. É muito, muito legal. Muito legal. Então, assim, estamos chegando no final. Agora que você estava gostando mais, né? No final que a gente consegue ficar mais relaxada. É sempre a hora que a gente vai chegando no final, dá maior pena. E aí, eu queria que você falasse um pouco, deixasse aqui uma mensagem, ou se você tem uma frase que te guia, ou algo que você tem aprendido nessa trajetória que você gostaria de falar e tal. Sim, eu acredito muito no poder de você se planejar para conseguir os seus objetivos. Eu acho que é isso, você ter um direcionamento, você ter clareza sobre o que você quer. Eu sei que muitas pessoas não conseguem pensar sobre o que querem ou ter uma meta clara porque elas estão naquele furacão que é a vida financeira, a vida profissional. Mas parar um pouquinho, né, para você repensar no que é importante para você. Eu acho que todo mundo precisa disso. Repensar o que você está fazendo com o seu tempo, como que você está direcionando a sua vida, para a gente traçar os caminhos para te levar onde você quer chegar, né? Eu acho que isso que importa no final das contas. E a gente esquece tanto, às vezes, né? O que eu falo, vive no automático. Sim. E aí a gente esquece dessa pausa para repensar, para planejar e tudo. Manuela, super obrigada. Prazer, obrigada pelo convite. Ficaria horas aqui falando sobre economia, investimento, tudo isso. Mas, gente, como vocês já sabem, eu sou consultora de imagem e economista também. E acho que investir na sua imagem é um grande diferencial. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, vai aparecer aqui na tela um QR Code que vai te levar direto para o meu Instagram. Me segue lá. Se você ainda não curtiu esse episódio, ainda dá tempo e segue a gente no Le Scala Talk. Muito obrigada, até o próximo.